Dia 3 do nosso desafio, como vocês estão? Espero que estejam animadas, vivendo aí muitos movimentos na sua vida. A minha vontade é conseguir fazer com que vocês assimilem todo o conhecimento que eu venho adquirindo nos últimos anos da minha vida e que vocês façam essa transformação no dia a dia de vocês. Mas eu sei que é humanamente impossível e a nossa vida a gente precisa ir seguindo o degrau igual subir escada. Eu sempre digo que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela toca no nosso coração de uma forma como nós estamos preparados para enxergar. E quando ele diz, conhecereis a verdade, ela vos libertará, é exatamente isso. Em determinados momentos da nossa vida nós não estamos prontos para ouvir determinadas situações. Ou às vezes nós ouvimos e não conseguimos assimilar isso dentro do nosso coração. Ela não faz o mesmo efeito. Então é como se fosse aquela parábola do semeador que joga a terra no coração. Então esses 21 dias está sendo um preparo dessa terra. Um preparo para que lindas e maravilhosas sementes possam ser lançadas, para que você escolham frutos incríveis de vida. Frutos abundantes, bem viçosos, bem doces, bem plenos, como Deus criou cada um de nós para vivermos, né? Como diz a palavra, tenham vida e vida em abundância. E é importante que a gente tenha perseverança, porque existem alguns pontos que nos impedem de alcançar a vida que nós desejamos ter. E um deles é a autossabotagem, né? E a autossabotagem, ela só vem porque vem bem em comunhão, sabe? Em comum acordo, em comunhão com o exercício que eu fiz ontem com vocês, do perdão, do auto-perdão. Porque a autossabotagem só acontece porque nós não nos sentimos merecedores. Nós não nos sentimos merecedores de alcançar algo mais. A culpa ainda nos impede de avançar, nos impede de viver plenamente. Por isso que muitas vezes a gente começa algo animado, aí no meio a gente pensa assim, ai meu Deus, isso não tá fazendo o efeito que eu imaginei. Ai meu Deus, estou num cansaço, não consigo fazer isso. Então faz parte de uma mentalidade próspera você se propor fazer algo e chegar até o fim. Tomar consciência da culpa, tomar consciência de todos os movimentos de autossabotagem que você fez ao longo da sua vida e que você ainda faz. Porque se você chegou até aqui, meus parabéns, são 13 dias fazendo a mesma coisa, estudando, se desenvolvendo, buscando trazer conhecimento, buscando uma nova visão de mundo, de vida, para que você transforme toda a sua jornada, para que você colha novos frutos. E se você está assistindo atrasado, ok, você fez no seu tempo, mas você chegou até aqui. Então comece a olhar para você com um olhar diferente. Sim, eu consigo cumprir os meus objetivos, porque muitas vezes a gente olha para si mesmo e acha que a gente não consegue terminar nada que começa. E na verdade isso está por trás de uma culpa tremenda. Uma culpa de fazer diferente, a falta de merecimento a culpa faz que você se sinta não merecedor de viver uma vida plena. Então você começa um processo de crescimento financeiro e na hora que a sua empresa está aqui, ó, que você vai colher os frutos, você vai e desvia o foco e volta para outra coisa, vai colocar sua atenção em outra coisa, ou toma decisões erradas que fazem com que você tome prejuízos financeiros. Às vezes o seu casamento está indo e você está conseguindo ali comunicação com o seu cônjuge, está conseguindo companheirismo, está conseguindo carinho, aí você vai lá e estoura, vai lá e briga, vai lá e emburra, vai lá e causa uma situação de dor onde vocês voltam lá atrás, na indiferença, na frieza. Isso tudo porque você não se sente merecedor, merecedora de viver uma vida plena. Então, olhe para a sua vida e complete o exercício de ontem. Quais são as culpas que você vem carregando ao longo da sua vida, mas que você precisa mudá-las, que você precisa se perdoar. Se você não fez o exercício de ontem, volta lá e faz. E se você sente que ainda tem algo, faça, refaça hoje novamente. Olhe para o seu valor, olhe para as suas qualidades. Você consegue olhar para si mesmo e entender que você tem muito valor, que você tem muitas qualidades? Você consegue se sentir merecedor, merecedora de ter uma vida plena? Ou por enquanto isso ainda é algo que você verbaliza da boca para fora? Você consegue se manter perseverante no que você se propõe a fazer?
Você consegue começar algo, chegar no fim, ou você tem a crença de que eu não consigo terminar nada que eu começo? Qual é a situação da sua vida hoje que precisa ser transformada e que depende do seu foco, da sua disciplina, da sua constância? Olhe para a sua vida hoje. Quais são as coisas que você precisa transformar? É a sua saúde física, que você fala toda semana que vai começar uma caminhada e não vai? É a sua vida financeira, que você fala toda semana que vai organizar suas finanças, que vai anotar os seus gastos, que vai anotar as suas despesas e não faz? É a sua vida profissional, que às vezes você vai para trabalhar e chega lá, interte no celular e não consegue desempenhar o seu maior potencial, volta para casa cansado e com barulho mental e acha que está fazendo o seu melhor, mas não está, você está se sabotando, você está fazendo 10% da sua capacidade? Porque às vezes a gente finge que trabalha. E ninguém que tem um resultado extraordinário finge que faz algo. Ninguém que transformou de fato a sua vida em algo satisfatório, com uma prosperidade em todas as áreas, continuou fazendo as mesmas coisas e errando os mesmos erros de sempre. Todas as pessoas que transformaram a sua vida reconheceram, tiveram a humildade de reconhecer que eu não sou boa nisso, eu preciso aprender. Eu não consegui fazer isso na minha vida, mas agora eu me proponho a fazer. Tiveram persistência, tiveram insistência, tiveram constância, tiveram foco. Foco na visão positiva de futuro, foco na visão positiva da sua vida perfeita. E todos os dias fizeram as mesmas coisas até conseguir. O sucesso não é para todo mundo. A transformação da vida não é para todo mundo. É para quem persiste. É para quem não desiste no meio da primeira dificuldade. É para quem vence o cansaço, levanta da cama e decide fazer hoje o dia melhor da sua vida. Decide fazer hoje algo extraordinário que vai te aproximar do futuro que você deseja ter. E todo esse processo foi importante nessa tomada de consciência para que a gente viva de fato o nosso propósito, para que a gente viva de fato prosperidade em todas as áreas da vida. E o fato de você achar que você não é merecedor, que você não é merecedora, vai fazer com que você sabote o seu processo. Quantas vozes você escutou de si mesmo lá atrás, que talvez você ainda precise perdoar. Que você é mole demais, menina, você não faz nada que presta. Você é uma vagabunda. Menina lerda, sonsa. Sabe nada da vida, desse jeito não vai conseguir nada na vida. Quais são as vozes que gritam aí dentro de você? E talvez você tenha visto seu pai, sua mãe chorar com sofrimento e você cresce nessa culpa, porque é isso que acontece com uma criança. Quando ela vê os pais sofrendo e ela não consegue fazer nada por eles, ela se sente culpada pelo sofrimento dos pais. Então talvez você olhe para sua vida hoje e não consegue compreender por que você não sai do lugar. Mas tem culpa, tem histórias, tem crença, tem falta de merecimento. Uma pessoa culpada não se sente merecedora da vida. Uma pessoa culpada não se sente merecedora de usufruir as bênçãos da vida, as alegrias em todas as áreas da vida. E talvez você tenha aprendido a se acostumar com o mínimo, com o mediano, com o mínimo. Vai fazer um exame de sangue, está ali dentro do mínimo, se está dentro do mínimo, tá bom, você não foi ensinado a viver o extraordinário. Você não foi ensinada. Você não foi ensinado que o extraordinário é para você, então você se contenta viver uma vida medíocre. E o que é uma vida medíocre? Uma vida que está na média de todo mundo. Olha as pessoas com as quais você convive. Elas são um exemplo para você, elas te auxiliam, elas te fazem sentir merecedora, elas reforçam em você uma crença de capacidade, ou as pessoas que estão à sua volta reforçam em você uma dor e falam que isso não é para você. Quem você pode falar aí da sua convivência que você está fazendo um desafio de 21 dias, olhando para o seu crescimento, para a sua mentalidade, sem receber uma crítica e falar que isso é bobeira? E falar que isso não vale nada.
Quem são essas pessoas que vão te apoiar? A nossa ambiência, ela molda os nossos genes. E se a sua ambiência reforça em você um sentimento de incapacidade, talvez você precise criar novos ambientes. E esse ambiente que nós estamos aqui nesses 21 dias é um ambiente de crescimento, onde estamos todos nós olhando para o próximo nível, onde estamos tomando consciência de verdades que a gente não conseguia enxergar em fases da nossa vida, mas que são necessárias para o desenvolvimento e para o nosso crescimento. E vai ter coisas que você vai ter que assistir mais de uma vez. Porque você passou uma vida inteira ouvindo o contrário. Uma vida inteira se sentindo culpada. Uma vida inteira carregando mágoas. E às vezes o nosso orgulho nos impede de enxergar que a gente ainda tem mágoas. Que a gente ainda tem ressentimento. Que a gente ainda tem dor. E que por trás de toda indiferença que eu sinto muitas vezes é porque eu tenho raiva ainda. Só que o meu orgulho muitas vezes me impede de enxergar. Então peçamos ao Espírito Santo a graça de conseguir enxergar o que nós ainda não estamos conseguindo enxergar, mas que é necessário para o nosso desenvolvimento, para a transformação da nossa vida, para o nosso crescimento, o que você precisa transformar em você. Peça a Ele a graça de viver algo novo na sua vida. Peça a Ele que preencha as lacunas do seu coração. Um grande beijo.